Qual a diferença de mobilidade e de alongamento? Qual é o exercício que não pode faltar no treino de glúteo? O treino de glúteo para homem e para mulher é a mesma coisa? LCC é a mesma coisa que vácuo? Essas e outras perguntas eu vou responder no nosso vídeo de hoje. What's up, girls? Vamos lá! Vocês me enviaram perguntinhas lá no Instagram. E por sinal, quem ainda não me segue no Instagram, clica aqui, já me segue lá, porque você pode enviar a sua pergunta e ter a sua resposta aqui no nosso próximo vídeo. Então vamos lá para a nossa primeira perguntinha, pergunta feita pela Ruiva Fitness _. Qual é a diferença entre mobilidade e alongamento? Vamos lá então. Mobilidade. Mobilidade, ela envolve muito mais as articulações. Então ela vai te ajudar com a amplitude dos movimentos, né? Você vai dar mais mobilidade, como o próprio nome já diz, para as articulações. Por exemplo, quando você for agachar, se a tua mobilidade do teu joelho, ou do teu quadril, ou do teu tornozelo estiver prejudicada, provavelmente o teu agachamento vai sair muito ruim. Então o treino de mobilidade é muito importante. Já o alongamento, ele tem mais a ver com os músculos, né? Em deixar esse músculo mais alongado, também fazendo com que você consiga trabalhar todas as porções aí desse grupo muscular. Então, desde origem até inserção, por exemplo. E o que acontece muitas vezes quando a pessoa tem um músculo encurtado? Vou falar uma coisa aqui pra vocês, talvez vocês vão identificar alguém aí na academia que vocês já viram, né? Com um músculo desse formato. A menina vai lá, treina quadríceps, e aí ela tem um quadríceps volumoso bem no meio da coxa ali. Só que lá próximo ao joelho, por exemplo, tem uma distância, né, do vasto lateral e medial, que é aquele músculo que fica bem próximo do joelho ali, e tem uma distância. Então parece que o joelho fica faltando músculo ali, né, entre o quadríceps e o joelho. Então esse músculo ele não é muito alongado. Então fazendo um trabalho de alongamento, a gente consegue melhorar um pouquinho isso também, tá? E o alongamento ele também vai te ajudar, por exemplo, tem muita gente que fala assim, ó, que a musculação ela deixa a pessoa encurtada. Isso é mentira, tá? Então a musculação, se você fizer musculação de maneira errada, ok. Mas se você trabalhar flexibilidade, mobilidade, alongamento, isso não vai acontecer. Para os meninos que estão aqui acompanhando, às vezes a gente vê muito, por exemplo, o cara tá lá treinando bíceps, treinou, então ele tá com o bíceps gigantesco, só que ele perdeu, por exemplo, aqui ó, o comprimento, ele não consegue mais esticar o braço dele por completo. Por quê? Porque ele não faz um trabalho de mobilidade, de flexibilidade, então esse músculo cresce, e aí por isso que falam que musculação deixa encurtado, mas não é. Porque você vai desenvolvendo esse músculo aqui e vai deixando o trabalho de mobilidade e flexibilidade de lado, tá? E aí mais uma diferença entre mobilidade e flexibilidade também é que a mobilidade, ela é bem indicada pra gente fazer antes do exercício, antes do treino. Então você chegou na academia, vai treinar glúteo, vai treinar quadríceps, você faz lá alguns exercícios de flexibilidade, mobilidade, que inclusive tem aqui no meu canal, e aí você vai pro treino, tá? O exercício de alongamento, ele é um treino, tá bom? Flexibilidade, alongamento é um treino à parte. E o treino de mobilidade, ele é mais rápido, então você consegue fazer ali 15, 20 minutinhos. Já o treino de alongamento, de flexibilidade, é um treino que você tem que separar um dia na semana para fazer isso. Porque ele vai te tomar ali uns 50 minutos, até 1 hora, se você for fazer ele da maneira correta, né? Que seria praticamente você fazer 3 séries de 20 a 30 segundos de cada movimento. Então tem várias maneiras aí de fazer e prescrever, periodizar esse alongamento, tá? Então a diferença basicamente seria essa. Perguntinha agora da Bruninha Cabral. Treino de glúteo. Qual exercício fazer primeiro? Bruninha, aqui não tem uma regra, tá? Você pode muitas vezes começar por um exercício isolado, por exemplo, um glúteo na polia. Você pode começar por um exercício multiarticular, por exemplo, um búlgaro, um agachamento, tá? Então vai depender de qual é a fase e como foi prescrito o teu treino, qual é o teu objetivo, qual é a fase do treino que você se encontra. Então não tem uma regra que eu sempre tenho que começar com glúteo isolado. Isso não existe. Depende também do método de treino, por exemplo, que você está usando. Um exemplo aqui seria um treino de pré-exaustão. Aí o que seria isso aqui? Você faria um exercício isolado, vamos pensar aqui no glúteo, por exemplo, né? Faria um exercício isolado para o glúteo, então poderia ser um glúteo caneleira, né? Uma extensão de quadril na polia, que é aquele coice na polia. E aí, depois de fazer esses dois exercícios, você poderia, de fazer esse exercício, né, com as duas pernas, você poderia fazer já um búlgaro, por exemplo, ou um agachamento, que seria um exercício multiarticular. Então, vai depender de qual é a fase que você se encontra, e por isso que ter alguém que entenda de treinamento, né, que seja formado na área,
prescrevendo o treino para você, vai fazer muito sentido, porque às vezes a gente faz o quê? Copia o treino de um, de outro, enfim, faz uma bagunça e aí não entende nem o que está fazendo e não evolui. Agora essa perguntinha aqui é Perestrelo _ fa alguma coisa que não apareceu aqui para mim. O treino de glúteo para homens e mulheres é diferente? É diferente em que sentido? Então é diferente, sim. Mas vamos tentar entender essa diferença aqui, né? Por exemplo, as mulheres gostam de ter glúteos mais arredondados, mais projetados, né? Então se faz necessário elas treinar, por exemplo, exercícios isolados e exercícios multiarticulares. Tá, o que seria isolado, multiarticular aqui? Isolado, extensão na polia, glúteo 4 apoios, abdução na polia, né? Cadeira abdutora. Exercícios que vão trabalhar somente um músculo. E também a gente precisa, então, esses exercícios mais isolados, eles vão fazer o quê? Vão dar aquele formato pro glúteo, tá? Por exemplo, deixar o glúteo mais arredondado, mais empinadinho. Mas os exercícios que vão dar volume, projeção, já são exercícios multiarticulares. Por exemplo, agachamento, tail leg press, hack, passada, afundo, búlgaro. Então, para a mulher é muito importante que a gente faça, una esses dois tipos de exercício, tanto isolado como multiarticular, né? Para os homens, por exemplo, vamos pensar no homem atleta, né? O homem treina, por exemplo, ele faz uma cadeira abdutora, ele faz uma elevação pélvica, mas ele não tem aquele desejo de ficar, por exemplo, com o glúteo arredondado, né? Aquele que você vai botar um biquíni e vai estar lá aquele bumbum lindinho, assim, todo arrebitadinho lá na nuca. O homem não tem essa preocupação. Ele quer ter muitas vezes ali um glúteo denso, um glúteo definido, mas ele não tem essa preocupação de ter esse formato assim mais arredondado do bumbum. É lógico, né? Se você, homem, quer ter o glúteo assim, não tem problema nenhum. É só você fazer os exercícios igual as meninas fazem, tá? Mas essa tá aí a principal diferença. Então os exercícios eles são diferentes de acordo com o objetivo. Tá gostando desse vídeo? Então já se inscreve aqui, curte para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e também eu vim aqui produzir mais conteúdos para vocês, né? Porque eu amo um like, gente. Então quando vocês dão um like aqui eu fico feliz da vida e mais motivada para produzir conteúdo para vocês. Então vamos sentar o dedinho no like aí, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Perguntinha da Mari.Antônio. Gostaria de saber se nos agachamentos colocar os pés mais afastados vai pegar mais glúteos. Vamos imaginar lá, cadê o agachamento na barra guiada, né, no Smith. Afastei mais meus pés. Então, afastei os pés, abduzi levemente os meus pés, eu vou ter uma ativação ali do meu glúteo máximo e do meu glúteo médio também. Mas e se eu fizer com meus pés na largura do quadril, eu não vou ter uma ativação do glúteo? Vou ter. Porque sabe onde é que está a principal diferença da ativação do glúteo? Na amplitude do movimento. Então, se você tem uma boa amplitude de movimento, você consegue descer mais a fundo, né? Quanto mais, pensa no ângulo de 90 graus ali em relação ao teu joelho e ao teu quadril. Quanto mais você conseguir descer, né, nesse ângulo, aumentando a amplitude, mais você vai recrutar o glúteo. Mas assim, gente, não é descer de qualquer jeito. Lembra da primeira pergunta? Aquela primeira pergunta ela é fantástica, porque se você não tem amplitude, você não tem mobilidade, não tem flexibilidade, você não consegue ter um agachamento perfeito, tá? E aí você vai ter dificuldade de ativar o glúteo lá no agachamento. Então a principal diferença está ali, se eu faço com os meus pés mais retos, né, e tenho uma boa amplitude, eu também vou ativar o meu glúteo máximo. Agora, conseguir fazer um agachamento sumori, com os pés mais afastados, o pé levemente abduzido e tenho uma boa amplitude, eu vou ativar muito o meu glúteo como um todo. Então ativando aí glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, tá bom? E agora a perguntinha aqui da Lara RJ04. Ó, essa é boa, hein? Essa é pra você que quer ter a cintura fina. Essa é pra você que quer ter, mesmo se você é quadrada, se você já teve filho, diastas, enfim. Essa pergunta aqui vai te ajudar, tá? LCC é a mesma coisa que vácuo ou tem diferença? É completamente diferente, tá? Então, o que é o LCC? Só para vocês entenderem o que é o LCC, né? O vácuo, vocês vão lembrar que o Arnold já fazia muito tempo atrás, que é aquela sucção ali, né? Botar o umbigo lá para dentro das costas ali, fazendo aquela sucção ali do abdômen. Então, esse é o vácuo. Mas o vácuo, ele vai ativar o nosso transverso abdominal?
mas não de uma maneira completa, diferente do LCC. O que acontece com o LCC, né? O LCC é a junção de tudo que tem de melhor de todas as técnicas de hipopressivo. Tá? Então o LCC vai trabalhar a minha circunferência abdominal como um todo, desde a parte do meu assoalho pélvico até ali a minha lombar, fazendo com que você realmente consiga ativar o teu transverso abdominal de uma maneira mais completa. Transverso abdominal, que raio é isso, Ângela, de transverso abdominal? O transverso abdominal é um músculo do abdômen, tá? Então pensa assim, ó, vamos pensar aqui, eu vou pedir pro Gabriel botar um desenho aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? A gente tem camadas, vou separar esse desenho aqui em camadas. Então a gente tem mais superficialmente, e o músculo que vocês conseguem ver, que se chama reto abdominal, que é aquele que fica os desenhos de chocolate quando o abdômen está mais seco, quando o percentual de gordura está mais baixo, né? Antes desse músculo, então depois, né, ou seria antes, porque esse seria o primeiro, o reto abdominal primeiro, o segundo vem o oblíquo externo, na sequência vem o oblíquo interno, então com as fibras nessa direção, ó, pensa, reto abdominal, as fibras nessa direção, oblíquo interno e externos com a fibra nessa direção. E o transverso abdominal, ele é o nosso cinturão natural, tá? Então ele faz o quê? Ele é responsável por segurar as nossas vísceras, útero, bexiga, intestino, tudo que tá aqui na região do abdômen, né, ele tem, a função dele é segurar e proteger essas vísceras. Então, quando eu tenho pensa aqui, esse aqui é o meu transverso abdominal, ó, e eu não ativo ele, e o transverso abdominal não tem como você ativar com o abdominal convencional. Então, não adianta fazer supraabdominal, não adianta fazer infraabdominal, que o transverso abdominal não vai ser ativo, tá? Para ativar ele, você tem que fazer hipopressivo, ou seja, você tem que fazer ali o LCC, que é o mais completo. Então, meu transverso está aqui fraquinho. Olha só a distância do meu abdômen. Eu começo a fazer LCC. O que vai acontecer com o meu músculo? As fibras crescem nessa direção, tá? Transversal, como o próprio nome já diz. Então, quanto mais eu ativo o meu transverso, você tem que pensar que que as fibras vão desenvolvendo nessa direção. Vai amarrando, 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 amarrando a cintura aqui. E você vai ficando cada vez com a cinturinha mais fina. E aí, se vocês perceberem, muitas vezes tem meninas que estão com percentual de gordura baixinho, que são magrinha, mas sempre tem aquela saliênciazinha ali embaixo do umbigo. Sempre parece que tem alguma coisa, mas não é gordura, porque a pele tá fina, fica duro ali. Sabe o que é isso? Esses são os nossos órgãos que ficam ali empurrando, tá? Principalmente bexiga, né, intestino. Então, o que o LCC faz? Ele faz uma ativação desde o assoalho pélvico, reposicionando esses órgãos e amarrando quando a gente faz o fechamento das costelas. Então, você reposiciona, ativa o transverso em toda a sua circunferência, faz o fechamento das costelas e aí você faz o quê? Uma ativação do transverso abdominal por completo. Então não tem nada a ver com o vácuo, tá? É uma parte do vácuo, mas é muito mais completo. E inclusive eu tenho um curso de LCC onde eu ensino você todo o passo a passo para você conquistar essa cinturinha fininha. E eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para você que quer saber mais informações sobre o LCC, ser minha aluna de LCC e conquistar aquela cinturinha dos sonhos. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou as respostas que eu dei aqui, ó, compartilha esse vídeo com as melhores amigas, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrita e deixa uma curtida aí para que esse material, esse conteúdo chegue para outras pessoas também e essas pessoas possam ter proveito de todo esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, né? E não esquecer de seguir no Instagram para mandar perguntas. Exatamente, muito bem, Gabriel. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu vou abrir caixinha de pergunta lá, pelo menos umas 2 vezes na semana, selecionar as melhores e vir aqui responder para vocês. Valeu, galera. Beijo, até a próxima e tchau. Tchau, gente. Saúde, agora a gente vai, né? Tchau, pessoal.